Iniciativa Liberal escolhe o líder João Cotrim Figueiredo como cabeça de lista do partido. Imaginem vocês que João Cotrim Figueiredo é o cabeça de lista do partido para quê? Para as eleições europeias. Ora, foi exatamente isto que eu disse no dia em que ele pediu também a sua demissão de partido. É tudo tão óbvio, como eu digo em cima. Denunciei isto no próprio dia em que ele, Judas Cotrim Figueiredo, como eu chamava, anunciou a sua demissão de presidente da Coisa IEL, porque eu também não sei o que aquilo é ao certo. Só não acerto no Euromilhões, como costumo dizer. Realmente, no próprio dia eu disse, bem, este amigo vai sair porque vai para a Europa. E cá está, passado um ano e pouco, cá está a prova de que eu tinha razão. Entretanto, em Viseu, nós demos posse a várias concelhias, já temos muitas concelhias, ainda não as temos todas, porque Viseu tem 24 concelhos, 5.000 km², é uma coisa imensa. Mas já temos muitas concelhias e no último sábado nós demos posse a elas. Uma petição pública de brincar, ou polígrafos, ou bentígrafos, que é a mesma coisa, não levem isto a sério, isto é uma chalaça, ok? É uma petição pública, mas é uma chalaça, está bem? É uma brincadeira, meus polígrafos de um raio. Com Chega, as penas para a corrupção serão duras, severas e sem perdão. E neste momento, André Ventura está a falar, e eu vou tentar fazer aqui uma interrupçãozinha para ver se conseguimos ouvir aquilo que ele diz. Temos mais imigração que vem para trabalhar e, portanto, temos um aumento natural, lógico, coerente dessa carga fiscal. E há uma pergunta que eu gostava de lhe fazer, é se reconhece, e aqui entre nós, agora que sabemos que este orçamento já não vai a lado nenhum, e portanto é só o Sr. Ministro reconhecer a verdade, porque este orçamento já não vai a lado nenhum, quer ganhe um, quer outro, o Sr. Ministro sabe que este orçamento é para nós pegarmos nele em março, darmos as voltas ao papel e com toda a força que teve nesta mão é para o tirar assim para o caixote do lixo mesmo de trás e ele nunca mais aparecer em lado nenhum da nossa história. E digo isto à frente dos seus secretários de Estado porque é o vosso orçamento, eu sei, mas é o que eu vou fazer ao vosso orçamento. Vou pegar nele, rasgá-lo, se possível queimá-lo, tirá-lo ao ar e destruí-lo. Agora, Sr. Ministro, há uma coisa que pode reconhecer. É que vai arrecadar mais receita, iria arrecadar mais receita, graças a Deus vem aí uma salvação nacional, mas iria arrecadar mais receita cobrando mais impostos indiretos. E, portanto, esta pergunta eu gostava de lhe fazer diretamente. Reconhece ou não que o aumento da receita fiscal em 2024 seria, por um lado, como disse, porque há mais gente a trabalhar, há mais mão de obra, mas também porque, na verdade, vão aumentar impostos indiretos. E porque também vai aumentar o IUC, mas sobretudo por causa do IVA e de outros impostos. Consegue reconhecer isso ao dia que estamos aqui ou não? Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Ministro. Vamos ouvir Medina sem R. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado André Ventura. Sr. Deputado, permita-me que lhe diga... Começa também, procura sempre na sua intervenção criar uma certa tensão e um certo facto, um certo drama sobre a intervenção que vai fazer. Pois. O Sr. Deputado acha que ninguém o ouve, nem ninguém tem registro do que o Sr. Deputado diz. É porque eu, ao fazer nota daquilo que o Sr. Deputado tem dito nos últimos dias, na sequência da situação política que está gerada, eu confesso-lhe que achei que o Sr. Deputado vinha aqui anunciar que votava a favor do orçamento. Diz o Sr. Deputado André Ventura o seguinte: aceitamos qualquer solução que garanta que temos instrumentos orçamentais para começar o ano, vírgula, nomeadamente em termos de aumento dos apoios aos mais velhos, aumentos dos salários e da execução do PRR. Ó Sr. Deputado, eu próprio teria dificuldade em sintetizar melhor os 3 pilares que tem o Orçamento de Estado para 2024. Mais rendimentos, mais apoio aos mais velhos, mais salários e mais redução no PRR. Sr. Deputado, bem-vindo ao Orçamento para 2024. Mas tudo abaixo da inflação, não é? Sempre a perder poder de compra. Relativamente à questão da carga fiscal, eu já tenho dificuldade em repetir a explicação, que é o melhor que consigo fazer, relativamente à realidade, que é o facto de poder existir a coexistência de receitas fiscais crescentes com diminuições de impostos às famílias. Porque é evidente que isso pode acontecer.
com mais emprego e com mais salários. Basta, aliás, manter tudo constante, que o simples aumento e o andamento normal da economia fará sempre com que os salários aumentem e, num contexto em que o emprego se mantém igual, significaria que a receita fiscal aumentaria. Então não se percebe porque é que continuamos sempre a descer e somos cada vez mais pobres e ultrapassados por todos os outros países da Europa. Se tudo sobe, se a riqueza sobe, porque é que nós somos cada vez mais pobres? Medina, sem R. Descida de impostos, pensões, melhoria dos apoios sociais, ajustamentos em impostos de natureza indireta. Teve uma travadinha, é normal. O saldo disso, de todas as contas do orçamento, é uma transferência adicional para as famílias portuguesas de 5 mil milhões de euros. Era preciso que alguém acreditasse naquilo que ele diz. Eu não conheço ninguém que acredite no que ele diz. Não sei se a mulher acreditará ou nos filhos, se os tiver, mas tirando isso... De euros. E porquê é que é assim? Porque nós consideramos que é essencial reforçar o pilar da procura interna, das famílias, da sua confiança, do seu poder de compra, para que possam sustentar via consumo aquilo que nós poderemos ter de maior dificuldade na procura externa do nosso país. Tu queres a IVA, o que tu queres é a IVA, porque infelizmente as exportações, como ele próprio diz, já lá vão, acabou, a exportação baixou muito, então tem que ser o consumo interno a gerar IVA para o aparelho de Estado socialista. Eu percebo isso, só que não sei como é que isso vai ser conseguido, porque ele diz que vai tudo aumentar, e tem razão, menos os salários. Os impostos aumentam, só é que não. Induzido por procura externa. E entre o ano passado, o ano 23, peço desculpa, e o próximo, é, nas nossas projeções, mais avançado, é mais significativo o crescimento da procura interna. Pois, mas não há dinheiro. E a inflação não é 2%, é muito mais. Como é que o INE tem coragem de dizer que a inflação deste ano foi 2%? Olhem bem para mim, todos vocês fazem compras no supermercado, todos vocês compram outras coisas, todo tipo de objetos que não são alimentícios. Vamos esquecer só os alimentícios, mas aí a gente compra todas as semanas. Como é que é possível que estes tipos tenham a pouca vergonha de nos dizer que a inflação do ano passado foi de 2% para este ano? Como é que é possível isto? Aplicam-se com mais significado ou de forma significativa sobre determinadas pessoas que têm determinado tipo de comportamentos e de hábitos e de usos, não à generalidade dos concidadãos onde se aplica o IRS. E, zero, não diz bola. Qual foi a nossa política, que é consequente com o facto de queremos melhorar os rendimentos dos portugueses. Então, quer, mas nada faz para o conseguir. Vamos ouvir Ventura agora. Muito obrigado. Tem a palavra novamente o Sr. Deputado André Ventura. Vamos lá. Sr. Ministro, obrigado pela resposta. Não fiquei convencido com ela, mesmo conhecendo um pouco como é que o sistema fiscal funciona. Eu gostava de lhe perguntar diretamente, uma vez que também o PSD lhe colocou esta questão e não acabou por não responder, está o Sr. Ministro e o Governo disponível ou não para revogar, modelar ou diminuir o impacto do aumento do IUC nos veículos mais antigos? Obrigado. Olha o IUC. Até vai desaparecer. Sr. Deputado, eu posso dizer-lhe o seguinte, a proposta que aqui apresentamos e que corresponde ao espírito e à letra daquilo que nós apresentamos é uma proposta que assenta num aumento de 25 euros e aumento limitado a 25 euros e nada com relação nenhuma com o que foi uma campanha feita distorcendo o âmbito da medida que foi assumida e aprovada. Não foi distorcendo. É 25 euros este ano, para o ano mais 25, na melhor das hipóteses, ou então o próximo orçamento de Estado do ano, até pode dizer que são 50 ou que são 75. Este orçamento é para este ano, 25 euros este ano. Para o ano que vem pode ser outro valor qualquer. Não, como é dizer, não é um texto de natureza constitucional, que precisa de 2/3 para poder, e períodos determinados para poderem ser alterados. Nós não inscrevemos essa alteração do IUC dessa forma, não é matéria constitucional. E por isso, rigorosamente, o que nós definimos foi um aumento de 25 euros e essa limitação era a limitação que nos parece adequada fazer relativamente a esse aumento. Muito obrigado. Vamos lá ouvir agora Ventura. Tem a palavra o Sr. Deputado André Ventura. Desculpe, Sr. Presidente, só insistir. Sr. Ministro, isso é então resposta que não. O Governo não está disposto a mexer na proposta que fez do IUC, só para ficar claro. Ele não vai dizer nada, nem sim, nem não. Sr. Deputado, há matérias que o Governo apresentou a sua proposta de Orçamento de Estado,
Estamos agora no debate da fase da especialidade, estão a chegar as várias propostas dos vários grupos políticos e, naturalmente, o grupo parlamentar do Partido Socialista irá fazer essa avaliação de todas as propostas que entraram e das suas próprias propostas. É mais uma para andar para trás. André Ventura. Muito bem. Sr. Ministro, gostava de questioná-lo ainda sobre as cativações. O Sr. Ministro garantiu que não teríamos cativações, aliás, na reunião que tivemos aqui no Parlamento. O relatório da UTAL, embora de forma diferenciada, fala em instrumentos de controlo da despesa numa ordem de grandeza muito grande, com 2/3 desses instrumentos convencionais de controlo nas mãos do Sr. Ministro das Finanças. E, portanto, se reconhece ou não que, não lhe chamando de cativações, estamos perante outra forma de cativação, ou pelo menos de centralização decisória, que acaba por ser o mesmo que uma cativação. É mesmo. E, finalmente, antes de passar a palavra ao Sr. Deputado Rui Afonso, o Sr. Ministro referiu-se ao PRR e ao Sr. Ministro, nós neste momento temos dados muito preocupantes de ontem, Exato. que indicam que 1/5 do investimento do PRR está em estado preocupante ou crítico. 1/5. E, portanto, isto significa que não está a fazer o seu trabalho em matéria de execução dos fundos do PRR. Obrigado. Exatamente. 1/5 dos poucos projetos que já foram aprovados. Muito obrigado. Também é para aí 1/10. Muito obrigado, Sr. Deputado, pela questão. Eu tenho que ser muito claro sobre isto e acho que um pretenso esclarecimento, ou talvez que a nota que o TAU emitiu sobre esta matéria não tenha tido talvez a profundidade suficiente para permitir o esclarecimento. Eles não percebem nada. É evidente que o Ministério das Finanças tem vários instrumentos de controle orçamental. Mas quer dizer, mas é natural, não é? Ou alguém imaginaria uma república, um governo sem um Ministério das Finanças, um Estado sem Ministério das Finanças? A faixa de Alguém Gaza não tem. imaginaria que numa qualquer empresa não houvesse um responsável financeiro dessa empresa? Bom, ninguém admitiria. É evidente que há instrumentos de controle orçamental, que são vários, e tem que os ter. E o Ministério das Finanças tem que os ter. O que eu lhe posso dizer é que dentro desses instrumentos havia que se chamavam cativações. E porquê é que este instrumento de cativações era diferente dos outros instrumentos? Explica lá. Porque era um instrumento que atuava ao nível do serviço, da unidade, da despesa pequena de cada serviço. Isto é, com o conjunto de cativações e das regras de cativações, era perfeitamente possível, logo relativamente breve no ano, poder haver pedidos de descativo para coisas absolutamente naturais e normais e de funcionamento normal dos serviços. Eram as regras que existiam. Era preciso haver autorização do serviço, da unidade de coordenação orçamental do Ministério envolvido, do Ministro, via para o Ministério das Finanças. Ou seja, uma confusão burocrática de maneira a que a descativação não fosse possível, ou seja, o que vigorava seria mesmo as cativações em 99,9% dos casos. Portanto, o orçamento era falso. Um orçamento de 100% ia ser cativado a 30%, só ficava 70%. Todas as crianças percebem isto. Para poder ser feito com a eficácia que precisava. E por isso o que nós fizemos foi eliminar esse tipo de instrumento. Isto é, o Ministério das Finanças abdicou desse poder da gestão micro que tinha sobre operações do dia-a-dia de serviços e institutos públicos do nosso país. E porquê é que as tinha? Porquê é que as tinha? Isso tem que explicar porque é que ele cativou o nosso orçamento durante vários anos. Este caso, aliás, passou para os ministérios, para os ministros setoriais. Os ministros setoriais terão, em proximidade, a capacidade de desenvolver mais rapidamente a prioridade, se o que é banal do pagamento de despesa corrente ou se é determinada operação que um serviço deve fazer ou não. Portanto, deixou de haver cativação do Ministério das Finanças, passa a haver cativação dos vários ministérios, todos. Vai dar ao mesmo. O orçamental que se chama dotação provisional. Mas claro, mas como é que pode não haver? Então, alguém entenderia que um Estado não tivesse uma verba central para fazer face a imprevistos que ocorrem sempre durante um ano? Seja um acontecimento natural, seja um incidente, seja qualquer decisão que seja preciso tomar, é preciso que isso exista. Isso não se pode confundir. É ou não normal que os ministérios também tenham eles próprios essas bolsas para poderem
gerir dentro do seu Ministério, por exemplo, o Ministério da Administração Interna, se há mais necessidades de viaturas de um lado ou de equipamentos numa determinada força policial ou noutra, ou daqui, não é o Ministério que deve definir isso, não deve ter essa prioridade, não deve ter esse poder para o fazer. Não ponhas mais na carta, cativações passam a ser de cada Ministério em vez de ser do Ministério das Finanças. Ele limpa a imagem, mas não deixa pagar na mesma. Alto e para o baile. Quanto é que já chegou? Já chegou a 70%, Sr. Ministro. As nossas despesas já estão a 70%. Mas olha, nós só estamos ainda em setembro. Shit, nem mais um avo. Acabou-se. Mas não há cativações. Não há cativações minhas, mas há cativações vossas. E quem mandei vocês, adivinhem lá quem é. Sou eu. Nosso deputado Rui Afonso. Muito obrigado, Sr. Presidente de Exercício, cumprimento o Sr. Ministro das Finanças. Com todo o respeito que tenho pelo deputado Rui Afonso, vamos prosseguir a televisão. Dê-me só um segundinho. E cá estamos nós, voltamos à nossa televisão, à minha página do Facebook, que serve como base às notícias que vos vou dando e aos comentários que vos vou produzindo, e como estão a ver, praticamente sempre tudo de improviso. Eu penso que vou dizer uma coisa e na hora da verdade já digo outra. Não é de completamente diferente, completamente complementar. Falo de outras coisas que entretanto me vão ocorrendo enquanto tenho o prazer de falar convosco. Então, continuando, a culpa antigamente era do Ventura, mas a partir de 7/11 a culpa passou a ser do Costa. Mas a culpa foi sempre dos mesmos. Mesmo quando já diziam que a culpa era do Ventura, não era. A culpa era dos mesmos. De Costa, sim, de Costa e das suas ex-TVs. Dizia eu, porque isto já foi ontem. Eu hoje já não sei se digo ex, porque eu acho que ele já as capturou outra vez. Penso eu de que só o futuro nos dirá. Mas afinal Centeno mentiu. Centeno é mesmo socialista, não há dúvida. Não venha ninguém dizer que ele que veio do Partido Comunista ou que veio daqui ou veio dali. Não, Centeno é socialista. Porquê? Porque ele abre a boca e quando abre a boca ele mente. Só não mente quando não abre a boca. Disse que ambos, tanto Costa como Marcelo, o convidaram para primeiro-ministro. Foi o que ele disse ao Financial Times. Mas afinal ele mentiu. Porque a independência deste governador, ainda governador que se governa a si próprio acima de todos os outros, é zero. Mentiu porque Marcelo veio dizer que não, senhora. Marcelo nunca o convidou para coisa nenhuma e ele mais tarde veio confirmar que realmente não, que Marcelo que não o tinha convidado para coisíssima nenhuma, portanto Centeno mentiu. Devia chamar-se Centeno Mentiu. O nome dele. Mentiu devia ser o seu segundo nome. E tem que ser exonerado. Porque um governador que se governa a si próprio a mentir ao povo já não basta, enfim, ia dizer roubá-lo, mas não posso, através do Banco de Portugal, mas não posso dizê-lo, mas o mentir posso, porque é verdade. E, portanto, ele é um mentiroso e é um mentiroso que é uma pedra fundamental deste sistema completamente podre, apodrecido, que se chama sistema da socialista, o sistema de compadrios de Portugal que o PS conseguiu implementar e conseguiu capturar o Estado com este sistema. É um mentiroso, tem que ser exonerado. Ao contrário, Sandra Felgueiras não mente, diz a verdade, muitos tentam que ela não diga a verdade toda, outros tentam que ela não diga a verdade naquele dia próprio, que a diga mais tarde, depois das eleições, que foi exatamente o que aconteceu, nesta audição. Em 3 de dezembro de 2019, ainda nem sequer havia pandemia em Portugal, ela só foi declarada em 2020, audição de Sandra Felgueiras, sobre a decisão do adiamento do 6/9, onde ela vinha expor, mais tarde expôs, mas já depois das eleições, já não provocou moça nenhuma eleitoral, este mega negócio do lítio e do hidrogênio, que parou, e do data center de Sines. Ela veio expor tudo isso neste programa. Simplesmente o programa foi foi adiado para depois das eleições e ela vem aqui explicar ao Parlamento, nesta data, tudo o que aconteceu. Vejam que vale a pena para perceberem o que é que era o governo socialista já na altura, o que é que era aquela Maria Flor Pedroso como diretora de informação, que estava simplesmente ao serviço, mas a um serviço cego do PS e de António Costa. E depois foi demitida, claro, mas o mal estava feito e Sandra Felgueiras não conseguiu fazer passar a sua reportagem, que com certeza absoluta, se o tivesse conseguido, muitos milhares de votos que foram para o PS não teriam sido
não teriam sido. O Hospital de São João do Porto vai receber doentes de 7 hospitais do Norte. Nenhum da faixa de Gaza ainda. A faixa de Gaza tem mais hospitais abertos do que nós. Costa já vai aceitar também os 30% de aumento aos médicos, e isto é a minha previsão. A parte de cima é um facto, a parte de baixo é a minha previsão, pois Costa vai ter que fazer tudo aquilo que não conseguiu fazer em 8 anos para se conseguir manter, ele não, mas pelo menos o Partido Socialista no poder, para poder distribuir as benesses por todos nós. E lembram-se deste ator? Eu ainda sou do tempo da guerra da Ucrânia, sou muito antigo, e este ator aparecia todos os dias a exigir tudo e mais umas gotas à União Europeia, que senão morria toda a gente, senão a Ucrânia desaparecia, senão a Rússia tomava conta. A verdade é que desde Israel nunca mais ninguém falou nisto, e felizmente tanto essa guerra da Ucrânia como as exigências que ele fazia, correndo os países todos da Europa e Estados Unidos e o diabo 4, tudo isso desapareceu. Parece que já não precisa de mais nada, a guerra também parece que já parou, há lá umas caramuçasitas, não sou falar nada, só sou falar de Israel, e olhem, só sou falar das crianças que morrem em Israel, no hospital de Israel, que têm por baixo os arsenais todos, os paióis todos dos terroristas do Hamas. Estão todos perto dos hospitais e por baixo dos hospitais. Essas notícias vêm a público, mas ninguém fala delas nas nossas televisões. Bye bye, Zelensky. Gaza tem 4 hospitais inoperacionais, Costa tem 30, como eu sempre dizia, Portugal tem 30, e temos aqui um vídeo do nosso deputado Pedro Frazão a explicar exatamente essa pouca vergonha, no caso no distrito de Santarém, mas que é replicado um pouco por todo o país. Estamos piores do que muita gente de quem temos pena. E a bronca estalou. Todos os arguidos da Operação Influencer saem em liberdade. Com uma fiança de 150 mil euros, enfim, para ele isso é peanuts, mas até isso está a ser resolvido, porque cá os seus advogados meteram um processo ou um pedido para que isso não fosse efetivo. E também os passaportes de 2. Mas este amigo que tinha 78.500 euros ao lado do Costa, quando ele estava a falar, ele tinha o dinheiro lá atrás, estava a ser visto pela PSP, este amigo nem fiança teve e está cá fora em liberdade. A corrupção caiu toda, e a única coisa que eu pergunto é o seguinte: quem é que errou? Foi o Ministério Público, que esteve enfim, a investigar durante 4 anos com dezenas de inspectores em vários sítios para conseguir juntar este processo, ou foi um juiz sozinho que decidiu que aquilo afinal não era nada, aquilo é apenas uma brincadeira e que é normalíssimo em toda a parte do mundo? Eu gostava de saber quem é que falhou, se foi o Ministério Público ou se foi o juiz de instrução, porque ninguém fala do juiz de instrução, só fala do Ministério Público. E cá está. Nem tudo é mau neste mundo, parece que sim, neste país parece que tudo corre mal, mas de vez em quando há coisas que não correm assim tão mal. E temos o João Galamba a galambar-se completamente. Ministro das Infraestruturas, Mini mesmo, tem que ser lido, Ministro das Infraestruturas, renuncia ao cargo, que remédio tinha ele, ia ser despedido no dia seguinte, ou seja, hoje. Então já evitou mais essa mancha no seu currículo, que mesmo assim é negro como o carvão. Aí não se pode falar em carvão por causa das alterações climáticas, vou cortar esta parte em que falo no carvão. Galambou-se finalmente o PS em campanha eleitoral desde 8/11, eu sou, enfim, bem intencionado, e digo 8/11, a maior parte dos comentecos já dizem do 7, portanto a campanha eleitoral terá começado mesmo no dia em que se demitiu António Costa, ou que parece que se demitiu, porque afinal não se demitiu nada, ele continua em funções, na sua plenitude de funções. Todos os dias uma boa notícia para Portugal, e realmente a boa notícia de ontem, uma delas foi esta, na esperança de ganhar novamente, a 10 de março, o Partido Socialista vai limpando todo o seu, ia dizer lixo, mas não posso, vou dizer, também não posso dizer resíduos, não sei como é que é de chamar, então a galamba. Está a limpar todas as galambices, ou quase todas, do seu próprio partido.